Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de exercício. Vamos lá. Uma força constante de 60 newtons atua sobre um corpo deslocando-o por uma distância AB igual a 10 metros, no sentido de S. Determine o trabalho realizado pela força F em cada um dos casos abaixo. Então aqui está dizendo que o corpo está se deslocando por uma distância AB de 10 metros, no mesmo sentido de S, ou seja, o S está apontando para a direita, sentido para a direita, né? Então, o deslocamento também, em todos os casos da questão 15, ele vai ser para a direita, na horizontal, na direção horizontal e sentido para a direita. Eu só fiz a letra A e a letra B para vocês terem uma ideia de como fazer, tá ok? Para vocês também terem uma chance de fazer as demais opções, né? Alternativas não, mas os demais itens, né? Letra C, D e por aí diante. Então, ó, na letra A, perdão, a força, ela tá no mesmo sentido do deslocamento, certo? Porque a questão no enunciado fala que o deslocamento é no mesmo sentido de S. Então, é horizontal para a direita. E aí, então, aqui nós vamos ter na letra A força indo para a direita e o deslocamento também. Então, eles não vão ter nenhum ângulo entre eles, ok? Eles vão ter o mesmo deslocamento. É diferente da letra B. A letra B, aquela linha ali horizontal, representa a direção do deslocamento, né? Mas ali tem um ângulo entre a força e o deslocamento, mas na letra A não. Tanto a força quanto o deslocamento estão na horizontal e apontam para o mesmo sentido, que é para a direita. Então, se eles apontam para o mesmo sentido, quer dizer que o ângulo entre eles é zero. Então, a gente vai utilizar aquela equação mais simples, né? Aqui são os dados. A gente vai utilizar a equação mais simples de trabalho, que é força vezes deslocamento. Quando não há... Não é que quando não há um ângulo, mas quando o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, né? Então, a gente utiliza essa equação. Trabalho é igual a FD, tá ok? A força ele já deu, dado enunciado, de 60 newtons, e esse 10 metros é o deslocamento, certo? Agora é só resolver essa equação mesmo, substituir os dados. F, força 60, o deslocamento é 10, então 60 vezes 10, 600 joules de trabalho. Na letra B, como tem um ângulo entre a força e o deslocamento que está na horizontal, então a gente tem que usar o FD cosseno θ, tá ok? Então, toda vez que tiver um ângulo diferente de zero entre a força e o deslocamento, a gente tem que utilizar o FD cosseno θ, beleza? Eu acabei me esquecendo de colocar a setinha ali do deslocamento, mas vocês podem colocar ali, né? É uma seta que nem tá na letra A, uma seta na horizontal e para a direita, tá ok? Que aí vocês vão conseguir visualizar melhor o ângulo entre F e D, principalmente na questão A, tá ok? E vocês podem fazer isso em todos os itens, a letra C, D também. Agora é só aplicar aqui os valores. A força é 60, né? Essa força sempre vai ser 60 aqui nessa questão 15, é igual para todo mundo. Só está mudando, só está variando o ângulo, né, em cada item. O deslocamento é 10 e o cosseno de quem? O ângulo é 30, então o cosseno de 30, né? Substituindo os valores. E aí o cosseno de 30 tabelado, aquela tabela que a gente usa, né, muito para vestibular, é a raiz de 3 sobre 2. Mas geralmente as questões vão dar, tá ok? Mas é bom vocês terem de cabeça, sabe? O cosseno e seno de 30, 60 e de 45. São os três ângulos principais mais usados. Substitui ali o valor de cosseno de 30, que é 0,86, ou mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, tá? Dá o mesmo valor. E aí, resolve a conta, vai dar ali, ó, 10 vezes 0,86 vai dar 8,6. Então, 60 vezes 8,6, vocês podem fazer assim também. E aí vai dar o valor final, 516 joules. Percebam que na letra B o trabalho deu menor que na letra A, tá ok? Porque ali na letra A está usando totalmente o valor da força. Esse cosseno de 30 aqui, ele está tirando uma parte dessa força aí. Tem uma componente para vertical também, então ele está desgastando na horizontal. É isso que quer dizer.
Mas enfim, curiosidades à parte, vamos para a próxima questão. Um comercial diz que certo carro de massa de 1,2 vezes 10 a 3 quilos, quilo pra caramba, né? Pode acelerar do repouso a uma velocidade de 25 metros. Então aqui, ó, esse corpo com essa massa aí, ele parte do repouso e chega e alcança uma velocidade de 25 metros por segundo. Então ele vai de velocidade igual a zero até uma velocidade de 25 metros por segundo, né? Tem uma velocidade inicial e velocidade final aí. No intervalo de tempo de 8 segundos. Então, ΔT de 8 segundos. Desprezando as perdas e sabendo que 1 HP é igual a 746 watts, determina a potência do motor do carro, né? Aqui esse HP é um tipo de múltiplo de potência, né? É um tipo de unidade de potência. Então, 1 HP é igual a 746 watts. Vamos lá, então. Nós temos aqui, primeira coisa, os dados da questão. Os primeiros dados que eu vou utilizar, que é a massa do corpo, a velocidade final, né? Nós temos também a velocidade inicial, que ele parte do repouso, que é igual a zero, e aquela relação de HP. Vamos lá, então. Ele quer que a gente ache a potência, né? Potência é trabalho sobre ΔT, certo? Aqui os dados. A potência é o trabalho sobre ΔT, certo? Aí vocês podem também destacar aí na questão, no enunciado, o repouso, tá? Repouso, então a velocidade inicial é zero, um ΔT de 8 segundos. Beleza, a potência é trabalho sobre ΔT. A gente tem trabalho no enunciado de cara? Não, não temos, ele não deu. Mas tem como calcular, né? O trabalho nós já temos ΔT, mas não temos o trabalho, que é trabalho, mas dá para calcular que é o FD. Ele não falou que não tem nenhum ângulo entre a força de deslocamento, né? Se ele fala, ó, se liga, ele fala que o carro sai do repouso e acelera, ele atinge a velocidade de 25 metros por segundo. Então, isso é uma aceleração que ele está sofrendo. A aceleração só pode ser no mesmo sentido do deslocamento. Não tem como o carro ser acelerado, sei lá, com uma força na diagonal, entendeu? A aceleração, quando o carro é acelerado, ele é uma aceleração, ele recebe uma aceleração no mesmo sentido do deslocamento. E quando ele é desacelerado, ele recebe uma aceleração no sentido oposto do deslocamento, tá ok? Então, tudo na horizontal ali. Beleza. Curiosidades à parte, vamos lá então. O trabalho é força vezes deslocamento. Poxa, mas Silvéria, a gente também não tem a força. E também não temos deslocamento. Como é que a gente vai calcular isso? Simples. A força dá para encontrar, o deslocamento também dá para encontrar, gente. Nós temos dados suficientes para isso. Ó, a força a gente encontra pela segunda lei de Newton. Aplica a segunda lei de Newton ali, para achar a força, tá ok? E depois eu vou falar como é que a gente vai descobrir esse deslocamento aí. Vai ser por Torricelli, tá ok? Por que por Torricelli? Porque a gente já tem velocidade inicial e a final, tá ok? Mas vamos primeiro encontrar a força. Poxa, a força é a segunda lei de Newton, a força é MA. FMA. A gente tem a massa, mas a gente tem a aceleração denunciado? Não temos. O que a gente faz agora? Senta e chora? Não, a gente calcula a aceleração, tá ok? Vamos calcular a aceleração, tem como calcular, porque ó, a gente tem a velocidade final, que é 25 metros por segundo, nós temos a velocidade inicial, porque é parte do repouso, então é zero, e nós temos a ΔT, é a equação do move, V igual a V0 mais AT. Então, vamos achar essa aceleração pelo V igual a V0 mais AT, beleza? A gente vai obter essa aceleração através dessa equação do move, né? Porque isso aqui é um movimento uniformemente variado, né? É um move. Tem aceleração, ele varia de velocidade, então é um move. Aplicou ali os valores, né? Nosso V final é o 25, nosso V inicial é 0, porque ele parte do repouso, e nosso tempo é o de 8 segundos, como ele falou no enunciado, que eu não sei porque eu não coloquei como dado ali, mas enfim. Vamos lá então, substituir os dados, e a gente vai achar o valor da aceleração, só isolar agora o A. Aquele zero serve para nada, vai sumir, então vai ficar 25 igual a vezes 8. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo com 25. Exatamente assim. E aí faz a continha
a gente vai achar, né, que a aceleração vai ser 3,125 metros por segundo ao quadrado. Opa, achou a aceleração? Já pode aplicar ali, ó, na segunda lei de Newton, FMA. Aí a gente vai achar o valor da força. Estamos caminhando. Vamos a 1/3 da questão ser resolvida. Beleza, vamos lá então. Ali, ó, aplicou na força, substituiu agora o valor da massa e a aceleração que a gente acabou de encontrar, certo? A massa ali, gente, ela estava em notação científica do enunciado, certo? 1,2 vezes 10 a 3 quilos. Já está em quilo, tá tudo certo. Eu simplesmente peguei esse 10 a 3, essa notação científica, né, e abri o número porque eu acho que fica mais fácil para vocês trabalharem, tá bom? Mas tanto faz, vocês podem manter em notação científica, tanto faz. É só uma opção minha mesmo, tá? 10 a 3, o 3 é positivo, expoente positivo, então a gente vai acrescentar casas e não tirar, certo? Então, eu acrescentei 3 casas no número, pulei aquela vírgula 1,2, o vírgula foi para trás do 2 e acrescentei mais 2 zeros para acrescentar o total de 3 casas, né? Beleza? Então, quando eu pulo para a vírgula passa para trás do 2, já pulei uma casa, faltam mais 2 casas, acrescento 2 zeros, beleza? Por isso que deu 1.200 quilos. Ok, vamos fazer essa conta aqui, fez a multiplicação e achamos 3.750 newtons. Essa é o valor da força, esse é o valor da força. Mas para achar a potência, que é o que a questão está pedindo, está faltando o que agora, né? Vai ser força vezes deslocamento sobre ΔT, né? ΔT. Então, falta o deslocamento agora. O ΔT a gente já tem, que é 8 segundos. Vamos achar o deslocamento por Torricelli. São as equações do MOVE, ok? A gente tem dados suficientes. Agora a gente já tem aceleração. Nós temos V inicial e V final. E a gente quer achar a distância, o ΔS. Então, Torricelli. Pegou ali, ó, já temos a força. Vamos achar agora o deslocamento. Torricelli, beleza? Então, ó, vamos substituir novamente os dados. Beleza? V final 25, V0 é 0. A aceleração já achamos agora, 3,125. Vamos achar o ΔS, que é o nosso D. É a mesma coisa, certo? ΔS é deslocamento. Beleza? Vamos lá, então. Aquele zero vai sumir, resolve o quadrado ali do 25. Faz o 2 vezes 3,125, vai dar 6,25. Beleza? Agora passa 126,25 para o outro lado dividindo. Que vai dar, ó, 100. Beleza? Nosso ΔS de 100 metros, ou seja, nosso deslocamento de 100 metros. Esse ΔS é a mesma coisa que esse Dzinho, que é o deslocamento, beleza? Poxa, agora a gente tem tudo. Nós já temos o F, o D e o ΔT. Vamos achar a potência. Agora vamos achar a potência. Já encontramos tudo, F, D e ΔT. Substituir os valores, o F vale 3.750 newtons, o D vale 100 metros e o ΔT vale 8 segundos, beleza? Vamos lá então. Faz a multiplicação de cima primeiro, divide por 8, e aí nós temos o resultado, 46.875 watts. Só que ele quer na questão, como ele deu aquela relação de valor, que 1 HP é igual a 746 watts, significa que ele está te indicando que ele quer a resposta em HP e não em watts, tá ok? Então, a gente vai ter que fazer a regra de 3. Porque se não fosse isso, ele não ia colocar aquilo ali à toa, entendeu? Faz a regra de 3, como vocês já sabem, faz a multiplicação cruzada. Eu não vou fazer esse passo porque acho que vocês já estão ficando careca de fazer isso, né? Faz a multiplicação cruzada. Bom, pelo menos nos vídeos anteriores eu já abordei muito sobre essas regras de 3, por isso que eu não vou fazer esse passo novamente, tá ok? Multiplica o x por 756 e multiplica 1 HP por 46.875. E a gente vai ter, né, essa multiplicação cruzada vai obter esse resultado, depois que ajeitar a conta direitinho, né? Aquele 746 estava multiplicando com x, então passa para o lado dividindo. Vai ficar desse formato. Vocês, quando montarem devagar, vocês vão entender que vai ser isso. E aí faz a divisão e vai dar aproximadamente 63 HPs, porque vai dar 62,8 aproximadamente, uma coisa assim. E a gente aproxima para 63 HPs. Tá, beleza? Então, essa questão foi mais trabalhosa.
A gente teve que voltar lá na segunda lei de Newton e pegar também as equações do mu, porque esse movimento é um move. Pegamos a segunda lei de Newton e pegamos as equações do move para poder encontrar primeiro os dados para achar a potência e depois converter a potência em HP, ok? Mas é uma ótima questão para trabalhar muitos conceitos que nós estamos trabalhando durante semanas, beleza? E para relembrar também. Vamos para a próxima questão. Um rapaz de massa de 60 quilos sobe uma escada de 20 degraus em 10 segundos. Cada degrau possui 20 centímetros de altura. Essa questão ela é boa porque trabalha conceitos sobre o trabalho da força-peso. E tem alguns conceitos que parecem bobos, mas são importantes, tá? Mas vamos lá então. Nós temos o carinha lá subindo. E aí, essa escada aqui, ó, tem 20 degraus e cada degrau tem 20 centímetros, certo? Então, a altura total dessa escada vai ser como? Vai ser quando? Como é que a gente vai calcular isso? Ó, a escada tem 20 degraus e cada degrau tem 20 centímetros. Vamos supor que a escada tivesse 3 degraus apenas. E aí, cada degrau tivesse 20 centímetros. Daria total de quanto? 60 centímetros, certo? Se a escada tivesse 2 degraus e cada degrau tem 20 centímetros de altura. Então, 20 mais 20, 40 centímetros. Tivessem 3 degraus, o 20 vezes 3, 60 centímetros. Tivesse 4 degraus, 80 centímetros, certo? Então, é a quantidade de degraus vezes os 20 centímetros, certo? Então, a altura total desse cara aqui vai ser o quê? Os 20 degraus vezes os 20 centímetros de altura de cada degrau. Ok? Então, a altura total dessa escada vai ser os 20 degraus vezes os 20 centímetros. Ok? Os 400 centímetros. Transforma para metros, porque tem que ser pelo SI. Se 1 metro tem 100 centímetros, então de centímetro para metro tem que dividir por 100. Então, 400 centímetros vão valer 4 metros, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então, ó, vou falar ao contrário, que é melhor. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 400 centímetros é igual a 4 metros. Beleza? Resolvemos ali. E ali no desenho, eu botei a aceleração da gravidade, porque ela tá ali sempre, certo? Só que aí, nosso próximo passo é entender o seguinte, que como a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo e a pessoa está subindo, ela está indo contra a aceleração da gravidade. Então, esse trabalho da força-peso vai ser negativa, que é um dos conceitos bem importantes do trabalho da força-peso. São 2 pontos importantes, gente, do trabalho da força-peso que a gente precisa saber. Quais são eles? Primeiro, o sentido do movimento. Se a pessoa está subindo qualquer coisa, né? A escada, morro, qualquer coisa que seja lá, a montanha, está subindo, está indo contra a gravidade. Então, o trabalho da força-peso vai ser menos, negativo, porque é menos a força-peso. Está indo contra a força-peso. E se estiver descendo a escada, ou descendo uma montanha, descendo um morro, o trabalho da força-peso está indo a favor da gravidade. Então, é positivo, porque essa força-peso é positiva. Ok? E outro ponto importante é o deslocamento, não importa como é que é o formato da trajetória. Por exemplo, a trajetória aqui vai ser na diagonal, certo? Está subindo a escada, a trajetória resultante vai ser a diagonal. Mas para o trabalho da força-peso, o que realmente importa é a altura total percorrida. Ele não faz distinção do tipo de trajetória. Eu posso percorrer uma trajetória muito louca ali, mas o que importa para a força-peso é a altura total percorrida. Então, aqui a gente vai utilizar para o deslocamento a altura e não esse deslocamento na diagonal, ok? Vamos lá, então. Continuando, nós temos uma massa de 60 quilos, certo? E, como eu já falei, o trabalho aqui nesse caso vai ser negativo porque o carinha está subindo. Se estivesse descendo, seria positivo. Então, o trabalho da força-peso vai ser menos a força-peso vezes a altura, porque o deslocamento que ele considera no trabalho da força-peso é sempre a altura. Substituir os dados ali, ok. Peso é mg, então menos mgh.
E agora substitui os dados, gente, os valores aqui, ó. Resolve essa conta, essa multiplicação simples, é menos o valor dessa multiplicação, né? Então, 10 vezes 4 vai dar 40, ou faz 4 vezes 6, que vai dar 24. 24 com 2 zeros, 2.400, certo? Joules. Tem um joules ali que eu esqueci de botar. Menos 2.400 joules, porque está subindo. Ok? E aí eu passei ali, ó, para notação científica para ficar mais bonitinho, certo? Eu simplifiquei ali, então vai ficar 2,4, andei com 3 casas. Então fica 10/3. Positivo porque esse número é maior que 1. Ok? Então esse é o resultado final. Agora a letra B. A potência com que o rapaz sobe a escada. Então, qual é a potência? Aquela mesma equação, trabalho sobre ΔT. Potência é trabalho sobre ΔT. E agora a questão... Agora a gente vai trabalhar com aquele tempo ali, ó, de 10 segundos, que é o ΔT. Substitui os dados. Só que cuidado aqui, potência nunca vai ser negativo, tá ok? Potência, para você calcular, não importa se o trabalho for negativo, você tem que considerar só o valor do trabalho, só o módulo dele, sem considerar o sinal, tá ok? Então, quando for calcular potência, coloca só o valor numérico do trabalho. Se ele for negativo, só coloca o valor positivo dele, ok? Então, a gente vai colocar só o valor numérico, beleza? Sem considerar o sinal do trabalho. O tempo ali, que é 10, substitui por 10, já está no SI, segundos, está tudo certinho. Resolve essa conta. Esse 10, gente, vai cortar com 10 de cima, tá ok? Então, o 10 de cima vai perder um expoente, vai ficar 10/2. Beleza? Então, 2,4, 10 vezes 10/2 watts. Beleza. Próxima questão. Um carro de massa de 1 vezes 10/3 quilos move-se em trajetória retilínea a partir do repouso. Então, esse valor aí é da massa, né? Continuando a leitura. O gráfico da força resultante aplicada ao carro em função do espaço percorrido está representado na figura. Aí, antes de eu continuar lendo, vamos olhar o gráfico. O gráfico ali, ó, nos diz que nós temos no eixo Y a força e no eixo X o deslocamento, que é a nossa posição, S. Essa força aqui não é constante, ela aumenta ali, inicialmente ali para o eixo X até de 0 a 2, e depois ela permanece constante, depois ela diminui. Isso aqui é um caso de uma força não constante. Para casos de força não constante, vai cair sempre em gráficos, tá ok? Gráfico de F versus S, ou versus deslocamento. Continuando a leitura ali, ó. Determine o trabalho realizado pela força resultante nesse deslocamento de 0 a 1 vezes 10/3 metros. Vamos lá, então. Vamos identificar primeiro, então, os dados. Ele quer o trabalho disso aqui, mas nesse deslocamento, de 0 a 1 vezes 10/3 metros. Vamos lá, então, identificar os dados. Ó, nesse deslocamento especificamente. Vamos identificar os eixos. Como eu já falei, o eixo Y, ele é o eixo da força, e o eixo X é o eixo da posição. Então, nesse caso, a posição vai dar o valor do deslocamento. Por exemplo, ali, no 2 ali, marcando 2. Então, quer dizer que é de 0 a 2. Tem deslocamento 2. Ali até o 6, teve deslocamento de 6. Até o 10, deslocamento de 10. Só que não é tão simples assim. Olha lá os eixos. O da força é 10/3. Tá vendo ali, ó? O da força é 10/3. Quer dizer que todos os valores que estão no eixo Y vão ser multiplicados por 10/3. Tá vendo ali, ó? F, x significa multiplicação. F vezes 10/3. Então, por exemplo, tem um 1 ali, o número 1 no eixo Y. Então, é 1 vezes 10/3 newtons. Agora, no eixo X, é 10/2 vezes 10/2 metros. Então, por exemplo, ali nós temos o número 6 no eixo X. No eixo X, aí você vai ter 6. Agora que trabalha no eixo X, você vai ter ali, ó, por exemplo, 6 vezes 10/2 metros. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 10/2 metros. Então, aquele ali no eixo X, vezes 10/2, significa que tem que multiplicar pelo número que está no eixo, tá? É o termo multiplicador, tá ok?
Vamos lá, então. Por exemplo, se eu pegar o 10, não é um 10 puro, é 10 vezes 10 a 2. Vamos lá, então. Então, quando ele fala de 0 a 10, a 1 vezes 10 a 3, é isso, ó. É esse ponto aqui. Porque, ó, 10 vezes 10 a 2 vai dar o quê? 10 com 10, você soma a mesma, é a potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente, vai dar 10 a 3. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 3. 1 vezes qualquer coisa é aquela qualquer coisa. Não faz diferença botar 1 ali. Então, 10 vezes 10 a 2 é 10 a 3, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 3. Beleza? Porque o 1 não está agregando muita coisa. Não agrega em nada, na verdade. Mas deixa da forma de notação científica. Essa forma mais correta. Então, esse ponto aqui de 10 é esse ponto aqui que ele está querendo dizer. O ponto final ali, ó, de 1 vezes 10 a 3, 10 a 3 metros. Então, ele quer o trabalho em todo o deslocamento ali do gráfico. Tá ok? Então, ele quer todo o deslocamento ali do gráfico. Como é que a gente faz aqui, quando nós temos o gráfico de FD? É simples. O trabalho, nesse caso, vai ser igual, numericamente igual, à área abaixo do gráfico. Ok? Então, toda vez que você tiver um gráfico de F versus deslocamento, ou F versus posição, geralmente vai vir F versus deslocamento, o trabalho vai ser calculado pela área do gráfico. Como a área aqui, ó, vamos pintar a área do gráfico, para vocês conseguirem perceber melhor que figura é essa. É um trapézio, certo? Então, o trabalho nesse caso aqui vai ser a área do trapézio. E por que eu peguei a área toda? Eu poderia ter pego só os dois primeiros pedacinhos ali, ó, o triângulozinho com o quadrado ali, o retângulo, quer dizer. Mas só que ele pediu do deslocamento todo do gráfico, que é de 0 àquele 1 vezes 10 a 3, que é aquele último ponto, de 10 ali. Então, por isso que eu peguei a área toda, mas ele pode pedir só um ponto específico, só uma partezinha, tá ok? Então, aqui a gente obtém um trapézio. A gente vai ter que calcular a área do trapézio. Calculando a área, achando essa área, esse valor da área já vai ser o próprio valor do trabalho, ok? Então, toda vez, de novo, toda vez que você tiver um gráfico FD, o F versus posição, você vai calcular o trabalho desse jeito, calculando a área do gráfico. Vamos lá, então. Como é calcular o trapézio? Não é a base maior, mais base menor vezes a altura sobre 2? Vamos lá, então. Vamos identificar os dados. A base maior é essa parte maior de baixo ali, né? Que pega do início do gráfico, que é o 0, até o 10 ali, no eixo X. Então, vale isso tudo, que é o 1 vezes 10 a 3. E a base menor está lá em cima, ó, que pega entre 2 e 6. 2 para 6, sobram 4, né? Tem um ΔS ali de 4, tá ok? Então, de 2 para 6 é só fazer 6 menos 2, vai dar 4. Só que 4 vezes 10 é 2. Tem que utilizar, né, o nosso multiplicador de fundo ali. E a altura é essa altura aqui mesmo, na vertical, tá ok? Esse 1 ali, só que é 1 vezes 10 a 3, que é do eixo Y, nós temos vezes 10 a 3. Vamos substituir os dados ali, ó. Então, eu peguei aqui, a nossa base total maior é o 10 vezes 10 a 2. Aqui eu não simplifiquei ainda, mas ainda vou simplificar. E a nossa base pequena que está lá em cima é o de 2 para 6, que dá 4 vezes 10 a 2, por causa do eixo ali. E a altura é 1 vezes 10 a 3, certo? Eu vou ajeitar aqui, ó. Eu posso somar esse 10 vezes 10 a 2 mais 4 vezes 10 a 2, porque ambos têm a mesma potência, de 10 a 2. Então, é 10 mais 4, é os números da frente da potência. O 10 com o mais 4, ambos vezes 10 a 2. Vai ficar assim, ó. Vai ficar exatamente assim, ó. Espera aí, cadê? Ah, fiz besteira. Ó, assim, ó. 14 vezes 10 a 2. É como se você pegasse literalmente esse 10, que dá 10 a 2, mais o 4 vezes 10 a 2. Ambos são 10 a 2. Então, é o 10 mais 4, 14. 14 vezes 10 a 2, ok? É assim que a gente faz essas somas de números com notação científica, com mesma potência, entendeu? Com mesma potência. A gente soma nos números da frente e repete a potência. Beleza.
sobrou 10A3 para fora. Aí a gente pega os números da frente e multiplica o 14 vezes 1 e pega as potências e faz a multiplicação de potência. Pega o 14 e 1, multiplica, vai dar 14, né? E pega as potências e multiplica também as potências que sobraram, que é o 10A2 e 10A3. 14 vezes 1 vai dar 14. E agora, 10A2 vezes 10A3. O que a gente faz com multiplicação de potência de mesma base? A gente repete a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 3 de 5, 10A5. Beleza? 14 vezes 10A5, dividido por 2. Então, como é que a gente divide? A gente não divide o 10 por 2, tem que dividir o 14, que é o número que não é a potência. A gente não pode dividir potência por números. Potências não são divisíveis por números. A gente vai dividir o número da frente, que é o 14. 14 por 2 vai dar 7 e repete a potência, ok? 7 vezes 10A5. Então, o trabalho vai valer esse valor aqui, ó, 7 vezes 10A5. Certo? Então, o trabalho vai ser 7 vezes 10A5 joules. Então, o trabalho é igual, numericamente igual, né, à área, abaixo do gráfico. É igual numericamente porque ele não considera o valor, a unidade de medida, porque unidade de medida de área é metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Não tem nada a ver com unidade de medida de trabalho, certo? Então, é basicamente isso, gente. Estudem. Bom estudo a vocês. Sim, quase me esqueço dessa questão, gente, perdão. Sexta questão, né? Eu resolvi pegar essa questão porque ela trabalha um conceito que está, sabe, embutido de forma escondida na equação de rendimento. Então, eu achei interessante pegar essa questão. Vamos lá. Uma máquina consome 5 HPs. HP é potência, não é trabalho, certo? É potência. Consome 5 HPs em sua operação. Sabendo-se que 3 HPs são perdidos na dissipação, determine o rendimento da máquina. A gente sabe que rendimento é o quê? Trabalho útil sobre trabalho total. O que é o trabalho útil? O trabalho útil é o trabalho que realmente é consumido pela máquina, de fato. Toda máquina ela não trabalha 100%. Ela tem um total que ela tem disponível ali de ser utilizado de energia. Trabalho é a mesma coisa que energia, você vai começar a ver isso. Então, ela tem a energia total que ela pode consumir, mas ela nunca consegue consumir totalmente, porque uma parte dessa energia é dissipada, é jogada fora, literalmente. É convertido em calor. Por isso que o ar-condicionado esquenta por trás, a geladeira também esquenta, porque é dissipada energia, ela não consegue consumir toda a energia que ela é disposta, senão o rendimento e a eficiência dos equipamentos eletrodomésticos seriam totalmente 100%, seria perfeito, mas não consegue, tá? Isso só na física ideal. Então, o que ela não consegue consumir é dissipado. Por isso que o enunciado está falando que 3 HPs são dissipados. É o que ela não consegue consumir. Ou seja, aquilo que não é útil. Então, o que é o trabalho útil? É aquilo que a máquina consegue consumir. Aquilo que ela consegue utilizar para realizar trabalho. Beleza? É a energia que ela consegue utilizar. Então, o útil é aquilo que ela consome. O que ela não consome é dissipado. Beleza? E o total é aquela energia que ela tem disposto no total para ser utilizado, mas que não é utilizado. Então, o total é o útil junto com o que é dissipado, beleza? Então, é o que a máquina tem para poder supostamente consumir, mas que não consome totalmente. E aí, eu fiz uma jogada para vocês entenderem que é possível jogar a equação da potência aqui no lugar do trabalho, porque o enunciado não deu trabalho, ele deu potência útil e deu a potência, na verdade, ele deu a potência total, que é o 5 HP, e o 3 HP é a potência que é dissipada. Então, o que resta é o útil, certo? 2 HPs. Então, na verdade, ele só consome 2 HPs e dissipa 3 HPs. Porque de 5 HPs ele dissipa 3, então ele só consegue consumir 2 HPs, certo? Então, a potência útil, nesse caso, é de 2 HPs, beleza? Eu vou pegar aqui a equação da potência. Potência útil sobre potência total. E vou abrir aqui a equação da potência. Então, potência é trabalho sobre ΔT. O ΔT é igual para todo mundo, não vai trabalhar em tempos diferentes. Então, eu vou
cortar esses ΔTs, vai sobrar trabalho útil sobre trabalho total, ou seja, a equação do rendimento. Ou seja, eu posso também substituir, no lugar do trabalho, a potência. Utilizar como potência útil sobre potência total, beleza? Vamos lá, então. Então, eu vou utilizar assim. O rendimento é a potência útil sobre a potência total. Qual é a potência útil, como eu afirmei, né? Se de 5 HPs ele dissipa 3, então quer dizer que ele utiliza somente 2. E a total é o de 5, que ele tem o total para consumir. Então, vai ficar o 2, que é o útil, que ele utiliza, e o 5, que é o total que ele tem disponível. Só resolver essa conta aqui, 0,4. Só que aqui, ó, não está em forma de porcentagem. Como é que a gente transforma esse número em forma de porcentagem? Multiplica por 100. Ou anda com duas casas, a mesma coisa. Andou com duas casas para a direita. Andou uma ali, ó. A vírgula vai para trás do 4, fica 4, mas só que tem que andar mais uma casa, porque são um total de duas casas. Então, acrescenta 0. 40. 40%. Então, o rendimento dessa máquina é de 40%. Beleza? Então, galera, agora sim, até a próxima. Estudem, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço.